quando os nossos sonhos dependem de uma aprovação externa, a chance da gente ser feliz é muito baixa. Porque se você respirar muito rápido e muito fundo, o seu disjuntor vai desligar o seu cérebro cognitivo. Então, pessoas que vivem em áreas de vulnerabilidade podem desenvolver uma subnotificação de estresse pós-traumático. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Simplesmente Gicovati, programa 04. Hoje o meu convidado é campeão de vôlei livre e pesquisador em neurociência do comportamento humano, meu grande amigo Rui Marra. Rui, prazer ter você aqui, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Muito especial estar aqui com você e vamos conversar e se divertir e trazer um pouco de conhecimento para a gente, né? Tenho certeza que hoje vai ser muito bacana. Rui, bom, vou começar lá atrás. Eu gosto muito de falar de como eu te conheci. A gente se conheceu ali nos anos 80 e alguma coisa. Eu tinha uma fábrica de capa de prancha e eu queria fazer uma capa de prancha que já era REC. E aí, através de uma namorada que eu tinha e você também, que trabalhava na IES Brasil, a gente acabou sendo apresentado e eu levei para você a possibilidade de eu fazer a patente, né, registrar a patente da capa REC. Você trabalhava de Blasi e Marra e aí foi assim que eu te conheci. E lembro que você, acho que já estava começando, eu já voava de asa delta. E devagarzinho eu lembro que você começou a fazer voo duplo. E, enfim, acabou que isso se tornou a tua profissão e deu lugar ao teu trabalho como advogado. Eu queria começar falando um pouquinho sobre isso, que eu acho muito bacana essa tua história. Bom, eu lembro também como se fosse ontem, né? O meu sócio no escritório era o Gabriel de Blasi, né? O nome do escritório era de Blasi Marra, hoje virou de Blasi Parente. Paulinho Parente comprou a minha parte. E o direito, para mim, foi sempre... O direito em propriedade intelectual é muito interessante, porque você lida com a criação, que lida com a imagem, lida com contratos de transferência de tecnologia, enfim, é muito especial. E eu comecei a voar nos finais de semana como um hobby, né? Na realidade, eu comecei a voar em 1981. E aí, mas eu não tinha tirado férias. Nem quando eu era estagiário, né? Eu comecei como estagiário com 17 anos no escritório Mauro Barcelos. E não tirei férias dos 17 aos 27. E aí um dia eu indo despachar no centro da cidade, eu já praticava meditação, eu tinha aprendido a meditação transcendental, porque eu queria ganhar uns campeonatos de voo e me falavam na época que a meditação deixava o seu cérebro mais turbinado, né? Isso foi em 86, 85. Na realidade, a meditação, ela abriu a minha mente, né? Ela abriu. Simplesmente assim. Ela abriu assim. E um dia eu andando no centro da cidade, e eu indo despachar na Justiça Federal, de repente eu tive um insight. Assim, um insight. Muitas pessoas têm chamados, né? Umas você pode... eu tive um chamado de Jesus, tive um chamado de Buda, Maomé. O meu foi um ET. Tem ideia do que seja isso, não? Imagino. Então, eu andando no centro da cidade, eu imaginei assim, peraí, indo lá despachar na Justiça Federal, falei, se um ET chegasse para mim agora, né, e perguntasse, isso no meio na Rio Branco, Avenida Rio Branco, né, milhares de pessoas andando para cima, para frente, para cima, para trás, e se um ET chegasse para mim agora e perguntasse, Rui, por que você está usando essa gravata? Imagina, acabou de posar um OVNI, sai um ET, me pega como exemplo de espécime. E por que você está usando essa gravata? O que é isso aqui? Eu falei, por que você está usando essa gravata? Eu falei, engraçado, né? Por que eu estou usando essa gravata, né? Então, ela não me deixa mais inteligente, nem mais burro. Ela não vai me alimentar.
eu estou usando essa gravata porque os outros querem que eu use. Então, automaticamente, eu estou usando essa gravata. Os meus sonhos provavelmente estavam conectados com essa dependência, né, dessa aprovação da sociedade. Então, a chance, quando os nossos sonhos dependem de uma aprovação externa, a chance da gente ser feliz é muito baixa. É muito baixa. E a meditação me trouxe essa luz, onde eu me perguntei, mas onde é que está escrito que eu não posso voar todos os dias? E na época não havia voo duplo, assim, era só o Casimiro que fazia essa atividade no mundo, né? O Casimiro fazia uns 10 voos por mês. E aí eu comecei a voar com um amigo do amigo. Enfim, foi a meditação, junto com o suporte emocional dos meus pais. Meu pai era médico também, meu pai era médico. Foi um dos fundadores da Clínica da Dor no Brasil, junto com o Dr. Reno Alves de Menezes. Minha mãe, professora e educadora. Então eu tive um suporte emocional. Não vou falar aqui para você, não, André, não tive suporte. Tive um suporte emocional, não econômico. E fiz essa transição. Foi bem, bem especial. E assim, o que eu me pego pensando, né, nessa situação foi, primeiro, obviamente, a mudança de ambiente, né, do centro da cidade para a rampa da Pedra Bonita. E segundo, a experiência que você passou a poder ter de começar a voar com as pessoas, e isso é uma das coisas que eu conheço a tua história, a gente conversa, de poder começar a ter a oportunidade de estar com as pessoas num momento bastante delicado, assim, de certa forma, uma euforia de poder voar, mas por outro lado, eu acredito, pelo menos tirando por mim, com um medo enorme daquilo ali. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco como isso evoluiu para a tua entrada na neurociência, por que você sentiu essa necessidade, como isso aconteceu? Bom, primeiro começando por mim, né? O meu curso, provavelmente, André, deve ter sido o pior curso da história do país ou do mundo. Geralmente, vou dar um piloto, né? Um aprendiz chama aprendiz de urubu. Quantas aulas, por exemplo, a média são 15 a 20 aulas que um ser normal ele consegue do curso, né, até o primeiro voo da rampa. São 15 a 20 aulas. Dá um chute, André. Quantas aulas eu tive que fazer? Eu tinha 18 para 19 anos. Vou falar umas 100 aulas. Você está sendo generoso porque já conhece um pouquinho, não? Eu fiz 200 aulas. Caramba. Então, a questão do medo para mim foi muito marcante, né? Embora eu tenha feito sempre muitos esportes, né? Nadei pelo Botafogo, nadei pelo Flamengo, fiz polo aquático. Mas o voo, realmente, a questão de chegar naquela rampa, isso para mim me deixava com muito medo. E até hoje eu não sei como é que eu voei, né? Bom, enfim. Depois de ter vencido essa barreira, eu comecei a fazer os voos, né, com pessoas nos finais de semana. Até que eu acabei voando com um baterista do The Police, que é um grupo, muita gente aqui talvez não conheça, né? Mas liderado pelo Sting. Né? Eles vieram fazer um show no Maracanãzinho em 83. E aí, na época, eu trabalhava no centro, né? E aí eu voava com alguns guias de turismo nos finais de semana, de cortesia, para que eles conhecessem o trabalho, não tivessem confiança, né? E aí um daqueles guias havia voado um daqueles guias que eu havia voado era o guia do The Police. Só que ele não me falou que o pessoal do The Police ia ligar para mim. Aí me ligou um cara chamado Stuart, eu não sabia quem era. E na época não tinha trânsito no Rio de Janeiro, então eu terminei o que eu tinha que fazer no fórum. Peguei uma Variant que eu tinha, era um carro caindo aos pedaços, cara, assim, parecia o carro dos Flintstones, cara, assim. Porque eu nunca liguei também para carro, não, assim. Então não tinha... Sabe quando você viu... Não tinha piso. Não tinha piso, você viu o chão, tinha uma madeira, né? Aí eu passei no hotel, no Copacabana Palace, com aquela minha Variant caindo aos pedaços. E entrou o Stuart, né? Que eu achei que fosse da produção do The Police. E ele muito animado, um cara alto, simpático pra caramba. E aí nós voamos, né? Ele, Rui, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi incrível. Ele perguntou assim pra mim, você gosta do The Police? Eu falei, claro que eu gosto do The Police. Você quer ir no show do The Police? Eu falei, claro, quero. Pra mim, eu era o cara da produção. Não tinha internet, não tinha muita referência de foto. E aí, eu peguei o ticket, ele deixou o ticket lá na portaria do Copacabana, o concierge.
Passei de moto com a minha namorada na época. E fomos pro show The Police no Maracanãzinho. Ah, vamos no show do The Police? Vamos. Nós sentamos, então. Daqui a pouco, antes de começar o show, me levanta o baterista, né? O tal do Stuart, que eu tinha falado que eu não sabia que era baterista. Ele, hoje, pro Maracanãzinho, eu fiz a melhor coisa da minha vida. Ah, você tá brincando. Eu voei de asa delta no Rio de Janeiro, Maracanãzinho todo. Caramba. Não, e aí a MTV americana fez uma reportagem depois sobre um advogado maluco que voava com as pessoas no Rio de Janeiro. Então isso, de uma forma orgânica, tá? Isso foi se tornando parte da minha rotina, que era justamente decolar com as pessoas, né, daquela rampa. Você tem um desnível de 520 metros na rampa de São Conrado, cujo cenário mágico, você tem a Floresta da Tijuca e você olha aquele oceano ali, né, o Oceano Atlântico. Então é um cenário único, é a única rampa no mundo dentro de uma capital. Então esse é o cenário mágico que me encantou, entendeu? Para fazer a transição do direito, né, para o voo. Só que eu passei algumas estratégias, né, de voar com mais guias, né? Eu tinha uma missão pessoal de voar, era a minha internet, não era o Google AdWords. Eu acho, na época, se eu voasse com todos os guias do Rio de Janeiro, eu ia conseguir mostrar que eu não era maluco. Então eu tinha uma missão de voar com os 300 guias do Rio de Janeiro, voei com todos. E no final dessas estratégias, eu passei a fazer 200 voos duplos por mês. Caramba. Então imagina você lidar com a vida e com a morte de 200 pessoas, onde, para quem não sabe, a asa pesa 40 quilos. Então você tem que atingir uma velocidade de 15 km por hora, se você não tem vento, em 8 metros, que é aquela rampa de madeira. Senão você tem um abismo ali de 520 metros. E convencer uma pessoa lúcida, entendeu? Onde a infância inteira falavam para ela, não corre, não corre, não corre. De repente ela entra, observa aquele abismo e eu falo para ela, corre, corre, corre. Enfim, ela precisava vencer essa barreira e atingir a velocidade de 15 km por hora. E o que eu observei, André? Com 200 voos por mês, 200, as pessoas falavam assim, não, Rui, eu vou correr, fica tranquilo. Só 5% corriam. Eu falei, poxa, se eu continuar assim, eu não vou sobreviver a isso aqui. Né? Então eu queria tentar entender que estruturas fisiológicas, né, ou psicofisiológicas estariam envolvidas naquele desafio de lidar com a vida e com a morte. Foi aí que eu fiz a minha primeira pós em 96 em biopsicologia. E aí eu comecei a querer tentar mapear sobre a origem dos medos e como que eu poderia servir melhor diante do conhecimento psicofisiológico que eu começava a adquirir. Foi assim. E como o cérebro reage diante do desafio? Exatamente. Foi isso que eu fui tentar pesquisar, e as pessoas estão pesquisando até hoje, vão pesquisar durante muitos anos. Né? A gente tem um mecanismo, um hub de detector de ameaça. Esse hub, ele assegurou a sobrevivência da espécie por milhares de anos. É como se fosse um disjuntor. Esse disjuntor, ele faz uma mediação. Dentro do cérebro, ele tem o nome de amígdala cerebral, se conecta com a ínsula cerebral também. A ínsula, ela é uma estrutura responsável para mediar como eu me sinto e o que eu vou fazer. A amígdala cerebral, ela simplesmente, se eu sinto que eu não vou lidar com a ameaça, ela desliga e você vai só querer se livrar daquela situação ou entra em congelamento. Foi um trabalho liderado pela professora Eliane Volchan. Isso você está falando diante do desafio. Diante do desafio, exato, tá. Diante do medo. Então, Tá. esse hub de ameaça fica no nosso cérebro. Mas qual é a boa notícia? Isso pode ser treinável. E aquelas pessoas que tinham muito medo, e hoje com algumas técnicas que a gente utiliza de modulação das emoções, essas pessoas acabam utilizando essas técnicas para a vida delas. Hoje, por exemplo, hoje mesmo eu voei com uma fisioterapeuta chamada Lorraine. E ela morria de medo de altura, morria de medo. Então a gente começou a fazer uma manobra respiratória específica. Gente,
É porque a gente tem escutado bastante. Ah, tá nervoso, respira. Não é bem assim. Existe uma forma de você respirar que vai ativar ou desativar o seu sensor de ameaça. Porque se você respirar muito rápido e muito fundo, o seu disjuntor vai desligar o seu cérebro cognitivo. Então, no caso da Lorraine, a gente fez uma manobra respiratória, a gente criou um meta-propósito. Lorraine, vamos oferecer essa corrida para sua família, para os seus sonhos, para as pessoas que você ama. Resumindo, a Lorraine, depois que a gente posou, ela falou para mim assim, Rui, agora eu quero fazer paraquedismo. Assim. Eu entendi o mecanismo da galera que tem dificuldade, né? Que tem medo, que é a grande maioria. O que você percebeu dos poucos que chegam lá e correm? Esses caras têm alguma coisa de diferente? O que esses caras têm que eles vão e correm? Foi justamente essa pergunta, foi com essa pergunta na cabeça, né? E com a asa delta na mão que eu fui responder isso. Então, diante daquele meu conhecimento de biopsicologia, eu desenvolvi uma pesquisa empírica com 2.000 pessoas. O que eu avaliava nessas 2.000 pessoas? Primeiro, eu fazia uma avaliação do batimento cardíaco na praia, no encontro. Fazia uma avaliação do batimento cardíaco na decolagem, né? E havia uma tarefa. A tarefa era correr de uma forma dentro, né, de um padrão esperável, onde ela ganhava uma avaliação de 0 a 5. Tá? E na praia, depois do pouso, tinha os questionários psicométricos, né, como avaliação de afeto, essas coisas todas. Então, o que eu percebi? Essas pessoas que eu chamo da personalidade do diamante, né, uma inspiração da Índia, que vem Satya. Satya é um prefixo ligado a sutil, a brilhante, a verdade, entendeu? São pessoas que, mesmo sob estresse, elas brilham como diamantes e são colaborativas. Então, o que eu percebi? Na maioria dessas pessoas, geralmente havia um desenvolvimento socioemocional com base no afeto das matrizes parentais, pai, mãe, avô, avó. Então havia uma negociação onde, por exemplo, a criança saía de bicicleta, se machucava. Quando voltava, não era normalmente como a gente vê aqui no Brasil, né, às vezes, a pessoa ainda apanhava porque tinha se machucado, né? Uhum. Não, você tinha uma negociação, uma cobertura, uma sensação de segurança no desenvolvimento da infância. E eram crianças que eram estimuladas para que elas fizessem brincadeiras, né? Que mesmo assim, entendeu? Se elas se machucassem, havia uma proteção saudável dos pais. Então, realmente, o que você está me dizendo, com a conclusão que você chegou, e o que é muito interessante, porque isso vale muito para quem está nos escutando, principalmente para quem está educando o filho, etc., é que a conclusão que você chegou é que realmente toda essa carga de medo, de estresse, está totalmente relacionado às questões da infância, pelo que eu entendi de você. Quer seja porque o pai diz, olha, não vai ali no beiral da varanda porque é muito alto, você pode cair, ou porque alguém teve efetivamente algum tipo de experiência que ele caiu da árvore e o pai ainda deu um esporro. É dentro disso que você chegou à conclusão que se formam os traumas e as dificuldades das pessoas sobreporem elas. Seria simples dizer para os pais, olha, se você mudar isso na educação do teu filho, você provavelmente vai ter um filho diamante? É verdade isso que eu estou falando? Então, faz sentido, né? Mas é um conjunto de aspectos. A gente chama de complexidade. Não é uma relação de causa e efeito. É uma relação de interação de fatores. Vou te dar um exemplo. O mamífero ele tem um mecanismo de aprendizagem, um tipo de neurônio chamado neurônios espelhos. São os neurônios responsáveis pelo aprendizado do comportamento. Então, como é que a leoa ensina a leoazinha a caçar? Ela não vai pegar a leoazinha e vai explicar, ó, filhinha, você vai entrar lá no campo de caça e vai botar a sua pata a 45 graus. Não vai fazer isso. Ela vai primeiro desenvolver brincadeiras entre os filhotes. A questão da movimentação, a psicomotricidade.
Depois, aos poucos, ela vai trazer uma caça semi-morta, né? E vai inserindo, né, com aquele modelo de comportamento, aquela caça semi-morta, junto aos filhotes. E aos poucos vai inserindo esses aprendizados. Ou seja, crianças fazem o que elas veem, não o que elas escutam. A Carla me deu um texto que eu li aqui que ela fala isso, que a gente aprende por modelagem muito mais do que pela questão da escuta do que as pessoas falam. Muito interessante isso. Exatamente. E aí, dentro dos meus questionários, eu tinha também, com os meus 2.000 passageiros, eu tinha uma pesquisa da modelagem dos pais. Então, isso ajudava. Agora, por exemplo, por que você tem um evento chamado também trauma intergeracional? Por que o trauma intergeracional? Ele não é passado de uma forma genética diretamente. Uhum. Ele é passado por modelagem. Quando, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, né, onde haviam filas, né, para se você comprar pão, manteiga, né, uma manteiga, um quarto de uma manteiga. Foram quando avós, né, dessas pessoas, aqueles netos, eles não entendiam aquele comportamento dos avós quando eles queriam aproveitar ao máximo a comida que tinha na mesa, depois que já havia passado a Segunda Guerra. Uhum. Então, por quê? Isso foi criando um trauma intergeracional. Entendi, interessante. Sim. Interessante. Então, esse olhar de complexidade ajuda. Agora, o que me chamou muita atenção foi a matriz emocional dos dinamarqueses. Porque eu acabei estratificando isso de uma forma também empírica por nacionalidade. Eu ficava curioso porque dentro de uma amostra de milhares de passageiros, por que a maioria dos dinamarqueses, quando chegavam na rampa, falavam assim para mim: Rui, como é que eu vou fazer para te ajudar? Ao invés de falar assim, e agora, o que eu vou fazer? Não sei se eu vou conseguir correr. Gente, nada contra a expressão das emoções. O que a gente está conversando aqui é onde a rampa, o que eu notei? A rampa de voo livre, ela se torna uma metáfora muito poderosa da vida. Muito. Então, a forma como as pessoas lidam com aquilo, isso pode ser um reflexo, as nossas máscaras caem. Né? Então, a educação dinamarquesa, isso em 96 eu observei isso. Os dinamarqueses, eles tinham uma capacidade de se adaptar e uma capacidade de empatizar com o próximo. E recentemente saiu um livro, Por que as crianças dinamarquesas são mais felizes? Justamente comentando sobre essa educação dinamarquesa para o desenvolvimento socioemocional. Vou te dar um outro exemplo. Eu tinha um aluno de parapente, né? O John, dinamarquês, e até então eu nunca tinha tido um contato direto com uma educação em formação de uma criança dinamarquesa. E aí o John estava lá na praia comigo, na praia de São Conrado, a gente estava tomando um suco, e chega a esposa do John com o Mark, que é o filho dele, 4, 5 anos de idade. De repente, lá na praia de São Conrado, para quem não conhece, você tem um muro de uns 4 metros e tem areia. Uhum. De repente eu vejo o Mark, aquela criança de 4, 5 anos, começando a andar rápido em direção àquele muro de 4 metros. O que a mãe dele fez? Ela não berrou. Ela se adiantou, passou o Mark, se ajoelhou na frente do Mark e negociou com ele aquela ida para o muro, com muito amor. Ou seja, ela trouxe uma modelagem para uma modulação de emoção que ela sai desse nosso modelo dramático latino-americano. Entendeu? Esse nosso modelo ele deve ter tido alguma funcionalidade em algum momento, mas hoje ele está nos atrasando. Por quê? Essa dramaticidade constante, ela desliga a nossa área do cérebro responsável por empatia e planejamento. Então, é um convite que eu trago para a gente, esse teu olhar não de julgador, mas de ter mais opções emocionais, né, para a gente transitar na nossa vida. Assim, muito bacana o que você falou, acho que é muito profundo, tem várias ramificações e aspectos no que você está falando.
Como pai, eu percebo que eu fui super protetor e com certeza vejo hoje as consequências disso, por exemplo. Eu acho que a gente tem também uma questão, como você falou, social e de ambiental, que a gente fica com medo de deixar os filhos irem para a rua, brincarem. Então, com tudo isso, eu acho que a gente talvez, pensando agora aqui, esteja criando umas gerações de pessoas mais medrosas, menos, mais ainda perpetuando aquela coisa que você falou de matar ou correr, que eu acho que eu vejo muito isso na cultura latina, né? Dentro disso que você falou, o que eu te perguntaria é, identificando isso, né, o que fazer para no meio do caminho, já que lá atrás a educação foi aquela, a gente já veio com esses neurônios espelhos, etc e tal. Você chegou a alguma conclusão prática no dia a dia? Depois eu já vou querer engatar na situação que você trabalha com atletas, quer dizer, você também tem que trabalhar mudando a cabeça das pessoas, mas antes eu queria entender, você chegou a alguma conclusão para a gente, né, para nós normais, do que a gente pode fazer no dia a dia para melhorar um pouco essa situação, para a gente melhorar um pouco essa nossa condição mental? Bom, ótima pergunta. E o que é legal, André, dentro da ciência, né? Por mais que você tenha cientistas mais sêniores, né? Cientistas mais novos, pesquisadores mais sêniores, pesquisadores mais novos, é importante a gente ter um olhar para o que a ciência mostra, né? E a qualidade da ciência que é feita. Então, em 2015, eu estava num congresso de neurociência do trauma. E o palestrante principal na época era o Dr. Bessel van Kolk, que é um holandês, Dr. Bessel, especialista em neurociência do trauma, da Universidade de Stanford. E ele comentou o seguinte, e naquele dia ele ia dar uma palestra sobre SE, Somatic Experience, que é um tipo de terapia, desenvolvida pelo Dr. Peter Levine. Então todo mundo, assim, quando a gente foi buscar o Dr. Bessel van Kolk no hotel, a gente perguntou, Dr. Bessel, você vai falar sobre SE hoje, sobre experiência somática? Ele, claro, vou, ele é muito alegre, assim, uma pessoa muito simpática. Sim, claro, vou sim. E aí ele tinha acabado de chegar no congresso, a gente pegou no hotel, levamos ele até o congresso. No congresso tinha uma outra comitiva e perguntou, Dr. Bessel, você vai falar sobre experiência somática? Claro que eu vou falar sobre experiência somática, né? E aí, quando ele foi sentar na mesa lá, naquela mesa principal, lá no Clube dos Cirurgiões, né, veio uma outra pessoa, Dr. Bessel, você vai falar sobre experiência somática? E, claro que eu vou. E ele abriu o congresso com a seguinte frase, não existe carpinteiro com uma ferramenta só. Então, e ele comentou da história do filho dele, né? O filho dele se desenvolveu com uma timidez muito grande, né? E aquilo estava impedindo o filho dele de ter uma qualidade de vida. Então ele não sugeriu experiência somática para o filho dele. Ele sugeriu para que o filho fizesse teatro. Então, cada caso, ele vai ter uma sugestão para o desenvolvimento daquelas funções adaptativas, né? Então, emoção conversa com emoção. Vou dar um exemplo. Eu estava atendendo junto com um psiquiatra um paciente que estava com um desafio grande de uma depressão muito forte. E ela voltava, né? E aí, junto com o psiquiatra, a gente conversou. E dentro da depressão, que você tem um quadro, né, assim, de manifestações muito diferentes, mas o que é comum entre elas é você, às vezes, não querer sair da cama. Uma sensação de impotência, né? E falta de pertencimento. E aí eu sugeri, junto com o psiquiatra, para que ele fizesse canoa havaiana. Ele experimentasse um dia de canoa havaiana. Então a gente foi com ele na Barrinha, né, para experimentar. Resumindo, na canoa havaiana você tem, se você não acerta, quando você acerta a remada num barco com 4, 6 pessoas, você tem a sensação de pertencimento. E você está fazendo um movimento. Ou seja, não existe mais a sensação de impotência. Então você tem a sensação de movimento dentro do pertencimento. Em 6 meses, ele havia desmamado
da parte de medicamentos, né, que ele estava fazendo em função da depressão. Ou seja, um olhar junto com especialistas é fundamental. E ter um olhar para atividades que trabalhem questões de pertencimento, né, como trabalho voluntário, jiu-jitsu, por exemplo. O jiu-jitsu, o grupo lá do UFRJ, liderado pelo professor Tiago Arruda Sanches, a gente fez uma publicação de um artigo, a gente fez uma pesquisa sobre o impacto do jiu-jitsu na Rocinha. Então, nós buscamos uma população que não fizesse jiu-jitsu e uma que fizesse jiu-jitsu no Instituto Reação. Os resultados mostraram que aqueles que faziam jiu-jitsu, mesmo dentro de uma zona de vulnerabilidade, né, onde o score, a gente usou um questionário de avaliação de trauma, onde a pontuação foi equivalente, André, equivalente a uma área de guerra. Ou seja, mesmo aquela população que vivia naquela de vulnerabilidade, fazia jiu-jitsu com um programa social, elas percebiam a vida diferente. Ou seja, o esporte, mas com valores humanos, eles vão fazer toda a diferença na vida de alguém. Que, por exemplo, respondendo à tua pergunta, né? Rui, é possível eu passei por cima, neurônios espelhos, nananã. Sim, é possível. Daí uma frase que eu gosto, que é passado não é destino. Eu gosto muito dessa tua frase. Sim. O que os 4 programas que eu fiz aqui, cada um, enfim, com a sua história, mas é engraçado que todo mundo toca no esporte como, assim, uma válvula central do desenvolvimento. E a minha irmã estava falando que quando ela estudou, né, quando ela fez neurologia, se imaginava que o esporte era muito bom cardiovascular, era limitado, as pessoas não tinham ideia dessa amplitude de benefícios que o esporte pode te causar. Então, assim, pelo que eu entendi do que você falou, a melhor maneira para a gente poder sobrepor, melhorar essa questão do medo, dessas crenças limitantes, etc., é através do pertencimento de um grupo bacana, de pessoas que nos incentivem, e através do esporte. É isso que eu entendi? Sim, do esporte liderado dentro de um programa que seja, por exemplo, não é só o jiu-jitsu. Claro. Entendeu? Então, eu estou na dúvida, vai lá e conhece aquela academia de jiu-jitsu, vai observar qual é o clima da academia. A liderança do professor de jiu-jitsu é fundamental, né? Que tenha um programa que alimente e que seja a chama daquela academia, que traga o quê? Um acolhimento. E se não for no jiu-jitsu, vai ser no futebol. Se não for no futebol, vai ser na ginástica olímpica. O importante é você ver o que você gosta, estar dentro do grupo e, obviamente, desenvolver e sobrepor os teus limites. O esporte ele vai te impondo limites e você vai galgando, crescendo dentro dele, que vai te melhorando a autoestima, etc. e tal, né? Eu acho que isso também tem uma importância muito grande dentro do processo. Muito, muito, fundamental. Imagina que a gente tem um departamento de emoções, tá? A gente tem esse departamento de emoções, chamado pelo sistema nervoso, tá? Sistema nervoso autônomo. Então, imagina que você tem uma conta corrente bancária. Você tem, de um lado, os saques, que é feito pelo ramo simpático, que acelera o seu coração, ele gasta a tua energia, ele gasta o teu saldo. E do outro lado você tem os depósitos, que é o ramo parasimpático. Ele gera energia. O medo, o excesso de medo, o medo frequente, quando você se expõe numa área de vulnerabilidade, quando você tem esse tipo de ambiente, ou esse tipo de funcionamento, você faz muito mais saques do que depósitos. Então, é o esporte acompanhado de atividades que criem mais depósitos. Por exemplo, a prática da meditação, ela é importante. Atividades que gerem relaxamento. O relaxamento são poderosos depósitos no seu departamento de emoções. E alguns estudos mostram que a maioria das doenças, elas são decorrentes do desequilíbrio desse departamento de emoções. Interessante que você
estudou a parte cardiológica Sim, e a parte neurológica. sim. Então a minha pergunta é, de que forma que o coração se interliga com o cérebro? Bom, ele por si só, ele tem uma capacidade também, uma determinada autonomia. Tá? Mas existe uma ligação bidirecional. A ciência mostra que existe uma ligação bidirecional entre o cérebro e o coração. Ou seja, estados fisiológicos alteram estados cerebrais. Ou seja, o funcionamento do seu coração pode alterar o seu estado cerebral. Ou seja, uma capacidade cardíaca saudável é realmente importante. Ela, inclusive, é capaz de gerar o nascimento de novos neurônios, a gente chama de neurogênese. Não sabia disso. Sim. E estados cerebrais alteram estados fisiológicos, ou seja, a qualidade dos seus pensamentos, ela vai alterar a qualidade dos seus batimentos cardíacos. Olha que legal. Isso eu acho muito interessante, porque, assim, coisa básica, né? Se eu pensar em limão, a minha boca fica cheia de água. Sim. Então, assim, de novo, isso é uma coisa que eu acho muito pertinente a gente estar falando aqui, porque a ideia do simplesmente é exatamente essa. A gente precisa entender que a gente pode selecionar os nossos pensamentos e deve, né? Porque se a gente ficar só com um pensamento ruim dentro da nossa cabeça, o nosso batimento cardíaco provavelmente vai ser muito maior e provavelmente a gente não consegue operar, né, na mesma frequência necessária para você poder tomar decisões corretas, como você estava falando, até de uma questão organizacional de uma sociedade. Então, assim, eu acho que um dos pontos super importantes é a gente entender que a gente pode e deve selecionar os nossos pensamentos. André, ótimo você pontuar dessa forma. Mas lembra que eu te falei que existe uma complexidade por trás desse funcionamento? Uhum. E lembrando que a gente está num país, né, numa desigualdade muito grande, né? Ou seja, no nosso estudo, lá no artigo da Rocinha, e a gente fez essa medição, nós encontramos um score de histórico de trauma muito alto. Então, pessoas que vivem em áreas de vulnerabilidade podem desenvolver uma subnotificação de estresse pós-traumático. Entendi. Então, pessoas que vivem, elas não conseguem tão facilmente Entendi. acessar um pensamento positivo. Porque o ambiente, dessa forma, ele está focado o tempo inteiro, o cérebro está funcionando só para lutar ou fugir. A prioridade é lutar ou fugir, sobreviver. Entendi. Não é ter um pensamento positivo. Entendi. Daí a importância de políticas públicas, né? Por exemplo, nesses países como Suécia, Noruega, Dinamarca, que não são países comunistas, né? Mas existe um cinturão, né, socioeconômico onde o Estado ele consegue assegurar o mínimo direito das pessoas. E isso permite com que o cérebro se desenvolva de uma forma mais adaptável às novas situações. Interessante isso, porque vai um pouco de contrassenso com um sentimento que eu tenho, e talvez eu esteja aqui falando uma coisa que não tem muito senso, mas da zona de conforto. Eu acho que assim é muito ruim a gente estar na zona de conforto. Às vezes a gente escutava falando que o índice de suicídio em algum desses países era super alto, exatamente porque essas pessoas têm uma zona de conforto muito grande. E por outro lado, no meu conceito, acho que está errado, eu imaginava que essas pessoas que estavam na luta ou fuga não tinham nem muito tempo para pensar, porque elas são imediato o negócio, é praticamente caçar para comer. O cara sai de casa às 6, 5 horas da manhã para trabalhar. Então eu imaginava o oposto do que você está me falando, e eu imaginava que nos psiquiatras, nos psicólogos estavam as pessoas mais abastadas, com menos problemas reais e mais problemas imaginários. Eu cresci vendo isso, né? Meu pai psiquiatra, minha mãe psicóloga, não era o povão que ia se consultar, e eu nunca entendia. Meu pai falava, André,
o cara reclamava que o barco dele tinha 70 pés e do outro tinha 75. Então, assim, imaginava que essa zona de conforto, desses lugares que você falou, de uma maneira injusta, mas gerava mais desconforto, gerava mais tristeza do que alegria e conforto. Pelo o estudo que você está falando, é exatamente o contrário do que eu imaginava. Sim, tanto que você tem exemplos de pessoas que voltavam da guerra do Afeganistão, né, mariners, né, com estresse pós-traumático. Hoje os Estados Unidos ele investe bastante dinheiro, né, fomento na área de pesquisa de estresse pós-traumático. Ou seja, então o que a gente está falando? Qual foi o resultado do estudo? Nós encontramos scores de estresse pós-traumático nas favelas. Entendi. Entendeu? Então, isso na realidade gera realmente um adoecimento que não está sendo olhado pela sociedade. Perfeito. Tá? Por políticas públicas. A gente deveria ter alguma coisa similar ao que os Estados Unidos está fazendo com os caras que voltam da guerra. Exatamente. Tanto, por exemplo, pessoas às vezes que têm, por exemplo, negócios perto das comunidades, né? Então tem um determinado negócio, né? Não vou falar o nome, perto da Rocinha, e um dos proprietários falou assim: Rui, poxa, eu marco as pessoas, elas não vêm, não tem um comprometimento. Pois é, falei para ele, fulano de tal, o estresse pós-traumático subnotificado, ele traz algumas características, como a falta de comprometimento, a pessoa não quer sair de casa, existe uma ameaça fora de casa. Então existe realmente um adoecimento, né, desse comportamento, onde é o oposto daquela pessoa que você falou, que é mais uma área que não é uma área de vulnerabilidade, né, que são aqueles clientes do teu pai, que tinham as lanchas, mas ali a gente pode relacionar a uma falta de metapropósito, um propósito além da vida deles, onde o trabalho voluntário ele vem preencher isso de uma forma poderosa. Com certeza. Bom, trazendo agora, eu acho que tudo que a gente conversou foi muito bacana, porque a gente assim, abriu um espectro do medo, das relações com os traumas infantis, né, os nossos pensamentos, mas eu vi que você teve a capacidade depois de compactar isso e focar muito na questão de atletas. E eu tive a oportunidade de testar um jogo que você fez, onde, na verdade, eu acho que você junta essa questão cardiológica com a questão cerebral. Isso. Eu lembro que para você ter sucesso no jogo, você tinha que estar com um batimento cardíaco, enfim, controlado. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o jogo, sobre como a gente poderia utilizar isso no nosso dia a dia, e depois já entrasse um pouco de que forma que você ajuda os atletas a partir do teu estudo, da tua experiência e até desse device que você criou. Sim. Que eu achei muito bacana. Então, em 2004, eu fui voar com uma pessoa chamada Davi. Aí, prazer Rui, ele é francês, mas morava nos Estados Unidos. Eu não sabia quem ele era. E aí, depois de meia hora, eu falando para ele da biopsicologia e tal, e o Davi me prestando bastante atenção, né? E o Davi, eu falei pro Davi, você trabalha com isso? E aí a amiga do Davi falou assim: não, Rui, o Davi é um neuropsiquiatra, neurocientista da Universidade de Carnegie Mellon, que veio lançar um livro sobre ansiedade e estresse, sem medicamentos. É o Davi Servan-Schreiber, autor de Anticâncer também, e Curar. O Curar foi um dos maiores best-sellers do mundo em neurociência, vendeu em mais de 40 países, milhões de livros. E ele me apresentou, ele falou: Rui, eu quero te apresentar um equipamento chamado Biofeedback. Em 2004, ele me apresentou o Biofeedback cardiorrespiratório, que é um equipamento que mede através de um biomarcador nosso de saúde. André, a gente tem um biomarcador, fazendo uma coleta de 3 minutos, através de um oxímetro, a gente consegue avaliar de uma forma transversal, né, o seu estado de estresse e de saúde. Ou seja, eu não preciso tirar sangue, é não invasivo. É um biomarcador barato e não invasivo. Então, minha primeira aula de biofeedback foi com o Dr. Davi Servan-Schreiber em 2004. Depois eu fiz uma formação. E esse equipamento, você joga um jogo numa tela, você joga um game alterando o teu estado cerebral e a sua respiração.
E você ensina o cérebro diante daquele padrão e o biofeedback vai te dando uma pista, né? Por exemplo, você faz um sol nascer alterando suas ondas cerebrais e seu batimento cardíaco. Então você treina o teu cérebro a trabalhar naquela faixa psicofisiológica. E aí eu comecei fazendo os atendimentos na Rocinha com esse equipamento. De lá para cá foram mais de 8.000 sessões com esse equipamento. E a gente acabou desenvolvendo o Brain to Fly, né? Que é primeiro em realidade virtual. Enfim, usando esses equipamentos, você tira a subjetividade do treinamento do atleta ou de qualquer treinamento. Eu também hoje sou mentor da Top to You, que é uma edutech, né? É uma startup com foco em educação corporativa, né? Eu trabalho com mentoria em gestão, neurociência aplicada à gestão. Então eu atendo 2 gestores por dia, de segunda a sexta-feira, fazendo a utilização desse equipamento também. Ou seja, ele não é só para atleta, mas para outras pessoas. Enfim, lá no Instituto Reação a gente começou atendendo 6 atletas, né? Sendo que 1 ano depois dos 6 atletas de judô, 5 se tornaram campeões brasileiros. Depois eu comecei junto com o Fulvio Miata, e nesse projeto do Instituto Reação, liderado pelo campeão Flávio Canto, que foi um projeto incrível, começou com 17 atletas, hoje são mais de 5.000 atletas, onde você tem uma inclusão socioemocional desses atletas hoje, não só na Rocinha, mas tem outros polos pelo Brasil. Utilizando esse equipamento, de 10 atletas antigamente do Reação, que, na época, né, junto com esse trabalho com o Fulvio, um ganhava medalha. 1 ano depois, de 10 atletas, 8 passaram a ganhar medalhas. E a gente foi monitorando isso por esse equipamento. Ou seja, você joga um game, você ensina o cérebro outros caminhos se divertindo. Esse equipamento utilizado com pessoas que vêm da comunidade, que vêm com toda essa carga de trauma pós... Sim, estresse pós-traumático. Etc. e tal... funciona de uma maneira que eles reprogramam o cérebro deles, eles conseguem, ou eles passam a ter a capacidade de entender, opa, aqui eu tô... Porque eu entendo que para um atleta tem a questão da respiração, né, de estar tranquilo, principalmente no dia da competição, mas eu entendo que tem muito de mentalização antecipada daquele momento, etc. Como funciona isso nessa galera que vem das comunidades, que tem toda essa dificuldade que você já colocou? Se eles conseguem sobrepor, e se a gente utilizasse esse aparelho em larga escala nas escolas, etc., nós poderíamos ter um resultado melhor? Você acha que isso pode ser um caminho interessante para a gente poder criar, principalmente Sim. nessa galera que... E esse equipamento não é equipamento caro, não, né, Rui? Não é caro. Não é complicado. Será que a gente poderia tentar, até aqui, enquanto a gente está falando, propor que algumas escolas, que alguns educadores tivessem a capacidade de pelo menos ter a opção de conhecer mais esse teu trabalho? O que você acha? Acha que isso daria um resultado bacana? Não, muito, muito bacana. Porque, na realidade... Esse biomarcador começou na União Soviética, querendo ter um biomarcador para o astronauta russo. Depois ele se expandiu para a NASA. Hoje tem um instituto nos Estados Unidos, é o HearthMath, né? E, com certeza, mais do que seja o meu caminho, não existe isso dentro da ciência, mas ele interagindo com o esporte, ele se torna realmente um poderoso biomarcador de consciência. Então eu notava, na época, quando eu começava a fazer as primeiras sessões com biofeedback na Rocinha, em comparação com outras pessoas, eu via realmente um traço cardíaco diferenciado em áreas de vulnerabilidade. Mas que junto com os treinamentos do judô, do jiu-jitsu, do programa social do Instituto Reação, mais as nossas intervenções, né? Porque dentro lá do Reação, eu utilizava teatro e yoga também. Eu sou professor de yoga. Então a gente fazia como se você criasse várias ferramentas. Lembra, não existe carpinteiro com uma ferramenta só, mas a VFC, né, Heart Rate Variability, né, que é esse biomarcador, ele com certeza ele é utilizado para pesquisa. Então você pode
monitorar, inclusive, a eficiência de uma ONG em uma comunidade. Você pode fazer uma avaliação da variabilidade antes, a interação com a ONG, os trabalhos desenvolvidos pela ONG e depois avalia de novo. Realmente houve uma mudança? Então, ele é um biomarcador muito eficiente que pode utilizar em políticas públicas. Legal, bacana. E hoje você já teve alguma experiência? Alguém te procurou? Você teve algum tipo de experiência que as pessoas estão atentas que eles podem utilizar esse biomarcador? Sim, a gente está com uma possibilidade de utilizar na Stone, né? O diretor médico se interessou, Dr. Hans, ele se interessou e a gente está com um MVP, um projeto para começar com 50 voluntários para atender alguns funcionários da Stone. Bacana. Dentro dessa linha, né, do biomarcador, você é um cara que acredita, investe, trabalha muito também em cima da respiração. Inclusive você tem um aplicativo para a gente poder trabalhar melhor a respiração, que na minha opinião, última vez que a gente conversou, você já me explicou que inverte um pouco a ordem, se é o cérebro primeiro, se é a respiração primeiro, mas enfim, eu acho que é uma ferramenta fundamental no dia a dia. Acho que a gente respira errado, a gente esquece de respirar, enfim, é uma coisa que a gente se atenta muito pouco. Eu faço yoga de vez em quando, não faço tanto quanto eu queria, mas toda vez que eu saio da yoga eu falo, nossa senhora, esse sentimento aqui é maravilhoso, etc. e tal. Fala um pouco dessa questão desse aplicativo que você tem, da respiração como um todo. Na verdade, o que eu busco aqui é trazer informações relevantes para que as pessoas possam, de alguma forma, depois de cada um dos programas, repensarem alguma coisa e tentarem, se Deus quiser, com os convidados, que são sempre pessoas super diferenciadas, sabe, colocar alguma coisa diferente no dia a dia dela. Pô, eu vou tentar isso, vou tentar aquilo. Fala um pouquinho da respiração, de que forma que as pessoas que não estão atentas podem começar e qual a importância disso dentro do escopo geral. Principalmente eu falo muito aqui de medo, de trauma, porque eu acho que a gente vive um mundo hoje, talvez pelo nosso país, como você falou, em que a gente vive num estado de alerta muito grande. Esse é o nome. E é muito ruim, porque isso aumenta o estresse, aumenta as doenças e por aí vai, né? Não, perfeito. Então, imagina você, junto com esse conhecimento, e continuar a voar com 200 pessoas por mês, né? E as pessoas não vão lá para a rampa assim, que bom, vou passear aqui. Não, já vão com muito medo. Né? Muitas vão com muito medo. Então eu tive uma oportunidade muito, muito especial de poder, né, ajudar e contribuir também com esse conhecimento e autoconhecimento. Então o que eu percebi? Tem um experimento desenvolvido pelo professor Tiago Arruda Sanches numa máquina de ressonância funcional, onde ele não fala em respiração. O experimento foi o seguinte, ele foi fundamentado no princípio da meditação. Tá? Então, dentro da máquina de ressonância funcional, a gente colocava o voluntário e colocava figuras de pessoas mutiladas. Esse é um protocolo internacional para validar o paradigma do medo. Né? Ou seja, quando você coloca uma figura de pessoas mutiladas, normalmente você aumenta a atividade do seu sensor de ameaça, da amígdala cerebral. Então, foi lá, colocou o voluntário e teve uma ativação maior da amígdala cerebral, do medo. No segundo módulo, ele colocou as mesmas figuras mutiladas e barras paralelas e não paralelas. E aí ele perguntou para o voluntário, e aí, André, as barras estão paralelas ou não? Quando o voluntário deslocava a atenção, mesmo uma ativação de uma figura de medo, ele diminuía a atividade da amígdala cerebral. A gente falou em respiração aqui? Não. Então, qual foi o resultado? Quais foram os achados? Os voluntários que deslocavam a atenção modularam a emoção. Então, você tem um deslocamento da atenção, você tem uma modulação do medo e do deslocamento da atenção. A gente nem falou respiração aqui. Então, a nossa técnica, você acessa uma memória que traga a sensação de bem-estar, que eu chamo de memória estrela. Com isso, você reduz a atividade da amígdala e então você entra com a manobra respiratória. Vou te dar um exemplo prático. Seguinte metáfora. Quando você entra num carro para dirigir, imagina que o acelerador
é a respiração. O que você faz primeiro? Você planeja para onde você vai ou você já sai acelerando o carro? Planejo para onde eu vou. Pois é. Essa é a memória estrela. Você faz o deslocamento da atenção para então entrar com a manobra respiratória. Mas a gente só fala em respiração. Entendi. Se a gente só falar, só escrever sobre respiração, é como se você negasse que existe uma ligação entre o cérebro e o coração, que é aquela ligação bidirecional que a gente conversou desde o início. Ou seja, beleza, você quer só falar de respiração? Tá. Mas se você só usar a respiração e não usar o pensamento para deslocar a atenção, você só vai utilizar 50% do teu potencial para modular a emoção. Tá, entendi. Mas, Rui, legal, você falou, pô, bacana. Mas eu tenho que fazer isso. Eu preciso começar amanhã a fazer isso Fácil. daqui, porque eu não estou passando bem. Então vamos começar legal, agora. Cara. Vamos começar agora. Vou pedir para você fechar os olhos. Fecha os olhos um pouquinho. Fecha os olhos. Relaxa as mãos. Acessa uma memória de algum evento que traga a sensação de bem-estar. Pode ser um brinquedo que você tenha ganho quando você era pequeno, que te trouxe uma sensação muito boa. Acessou? Coloca a imagem desse brinquedo no topo da sua cabeça. E agora ela, por gravidade, ela vai descendo para a sua face, trazendo a qualidade dessa memória. Isso. E agora ela vai descendo para os seus ombros. Bem devagar. Trazendo a qualidade dessa memória, desse evento. E agora ela vai vindo para as suas mãos. Bem devagar. E agora ela vai vindo para as suas pernas. A qualidade dessa emoção, desse momento. E agora ela vai descendo para os seus pés. E agora, André, do topo da cabeça até a planta dos pés, você está ativado por essa memória. Desfruta desse momento. Agora ficou um lugar gostoso que não tem mais nem querendo sair daí, né? Com certeza. Como é que foi? Não, é fantástico. Como é que você sentiu? Eu me sinto relaxado, eu consigo tirar vários pensamentos ao mesmo tempo que eu posso ter na minha cabeça acelerados, que não me faz bem, e concentrar numa coisa só. A gente falou em respiração? Não, obviamente eu estava também... Mas dentro da nossa experiência, eu falei em respiração com você? Não. Aí, ó. Mas o que me choca um pouco no dia a dia é porque a gente não consegue realmente, quer dizer, não consegue não, por que a gente não prioriza? E aí eu acho que não tem nada a ver com classe social, por que a gente não prioriza realmente, talvez, começar o nosso dia com muitas pessoas sabem do benefício, mas parece que a gente já acorda acelerando o carro sem realmente saber para onde a gente vai. Isso! Então, assim, o que eu realmente vou tentar, a partir dessa nossa conversa, me policiar no dia a dia, até quando eu estou dirigindo no carro, que eu estou num trânsito. Não custa nada eu fechar o olho, eu não posso, mas eu botar o meu foco, a minha memória em alguma coisa na sua memória estrela. Aqui, então, vamos lá. Existem técnicas de meditação, inclusive, desenvolvidas pelo P.R. Sakar, né? É o Shri Shri Anandamurti, que ele chama de Guru Mantra. Eu ia te falar dos mantras. Isso. O Guru Mantra, ele é um mantra, equivale a uma memória estrela, que você utiliza sempre antes de uma ação sua, mental ou física. Então, por exemplo, eu fui entrar aqui no estúdio, eu acessei meu Guru Mantra, minha memória estrela. Quando a gente sair do estúdio, eu vou acessar minha memória estrela. Então é você implementar, acordou, memória estrela. Mas isso demanda, é como se você fosse para uma academia emocional. É levantar esses pesos da memória estrela mais vezes. Pronto. Acho que ficou mais claro assim. Né? Perfeito. E, de novo, eu acho que muito de nós sabe disso, mas no dia a dia a gente tem algum tipo de bloqueio que nós não podemos nos dar ao direito de fazer isso. Tem coisa muito mais importante no meu dia do que... E, na verdade, eu acho que é o contrário, porque é com essa sanidade, é com esse bem-estar que você vai poder tocar teu dia. E, de novo, tudo isso veio
de acordar 4 horas da manhã e ficar pensando em 500 coisas e algum dia falar, cara, eu nem controlo tudo isso. O que adianta eu estar 4 horas da manhã acordado aqui, 3 horas da manhã na minha cama, pensando num monte de coisa que eu nem controlo? Na verdade, eu deveria estar feliz de estar num lugar aconchegante. Sim, sim. De pô, já que eu estou acordado, vou botar minha cabeça em coisas boas, vou projetar coisas boas, né? É interessante como eu acho que a gente vive num momento em que o silêncio, em que a inquietude nos incomoda tanto. Pelo menos eu estou falando por mim e por muitas pessoas que eu converso. Então, assim, eu acho que sobrepor o medo, ir além da nossa zona de conforto, buscar ferramentas que nos façam sentir bem. E quando você parar para pensar de uma maneira racional, que eu controlo muito pouco da minha vida. Sim. Então, por que não fazer tudo isso? Por que não se dar o direito? Eu tenho um medo desgraçado, cara, mas por que não se dar o direito de pular de asa delta para o pós? Sim. Né? Eu estava fazendo um podcast com o Pedro Pires, que você Sim, conhece, muito. e a gente estava falando muito de exercício, né? Do quanto o durante é legal, mas o quanto o depois é bom, o merecimento, aquela coisa de você realmente ir além da tua zona de conforto. Então, assim, eu gosto muito de conversar com você, eu gosto muito da tua frase de que passado não é destino, porque eu acho que a gente se limita em crenças, em coisas ao longo da nossa vida, que, sei lá, a gente perde tempo, a gente perde prazer, a gente deixa de fazer uma série de coisas, entendeu? Então eu acho que todo esse trabalho que você se tocou, essa capacidade que você teve de ser mais curioso, de entender melhor, obviamente eu estou olhando por fora, mas acho que te trouxe muita tranquilidade, te trouxe uma sanidade muito grande. Eu estou certo ou estou errado em relação a isso? Não, está certíssimo. E isso é treinável, né? Isso é treinável. E a meditação é uma das ferramentas muito poderosas. Agora, lembrando, André, determinados mecanismos foram feitos para a gente sobreviver. Entre eles, esse automatismo. Então, é tentar desenvolver uma consciência e realmente agradecer. O agradecimento, ele ilumina todas as áreas do nosso cérebro. Eu concordo com você. Ele ilumina, e o agradecimento genuíno, né? Genuíno mesmo, é você sentir realmente, por exemplo, eu estar aqui como você, né? E quantas pessoas estão por trás desse estúdio, dos teus antepassados, que graças a ele você está aqui hoje, os meus também. Verdade. Então, eu olhar para você e olhar aí todos os seus antepassados, assim, e seus ancestrais, e entender que graças a eles hoje você está aqui, né? E isso é muito especial. Isso colore mais a nossa vida, né? E lembrando, você é um pouco repetitivo, dentro de um país com tanta desigualdade, realmente a questão do trabalho voluntário, ela vai te ajudar muito mais do que você acha que está ajudando alguém. Mas muito mais, não tem nem comparação. Isso faz com que você produza ocitocina, né, que é um neurotransmissor, que dá a sensação de bem-estar e felicidade. Então, esse olhar conjunto, complexo, lembrando que a vida não é uma equação reducionista, né, de 2 mais 2 é igual a 4. Não é isso. Existem muito mais números flutuando por essa equação, onde quando você mexe uma parte do sistema, você vai ter um resultado diferente, né? Então, ter esse olhar para, por exemplo, vou dar um exemplo bobo, tá? Restaurante Aquilo, né? De novo, a gente está num país que tem 30 milhões de pessoas morrendo de fome. Você está no restaurante Aquilo e você observa quando as pessoas estão ali no restaurante Aquilo, lembra da face delas escolhendo a comida. É uma face séria, né? Uhum. Como se estivessem caçando ainda. Entendi. Então, e a minha pergunta é, se você tivesse 2 dias num deserto, com fome, acabaram as suas provisões, e você encontrasse um restaurante Aquilo, como é que seria a sua face? Assim, pô, muito obrigado por estar aqui. Com certeza. Então, esse automatismo, realmente, Entendi. ele pode nos adoecer. Entendi, muito interessante isso. É sair desse automatismo, mas não brincando de poliana, né?
mas realmente valorizando, né, os seus atos, né, o que está por trás daquilo, quantas pessoas montaram aquele buffet para você. Então isso eu acho que isso ajuda um pouco. É interessante, existe um estudo das Blue Zones. Você sabe o que são as Blue Zones? Sim, Né? sim. São lugares do mundo mapeados onde as pessoas vivem, grande parte das pessoas vivem mais de 100 anos. E com qualidade, né? E aí está tudo relacionado à espiritualidade, está relacionado a se doar, né? A doar, Sim. a alimentação, a tranquilidade. Então, de novo, eu não quero estar falando aqui ou parecendo que eu não tenho noção de que existem diferentes níveis de necessidades no dia a dia, né? Mas eu falo para um público que eu acho que pode sim repensar a sua vida. Eu, morando hoje nos Estados Unidos, com todos os problemas que existem lá também, mas é um povo realmente que tem no voluntariado um DNA muito forte. Minha filha estuda em escola que toda hora chega a lista de pais que queiram voluntariar em diferentes situações. Não interessa se é na cantina, não interessa se é dando aula de não sei o quê. Então, assim, eu acho que, de novo, né, com o olhar numa sociedade que eu vejo hoje, de adolescentes que passam o dia inteiro numa tela de um telefone e que se dizem tristes, né? Porque aquilo que a Carla falou no programa, ela perguntou num grupo de pais para 30 mães, uma mãe perguntou, desculpa, num grupo de mães que tinham 30 pessoas, se alguém tinha uma indicação de um psiquiatra infantil, um pediatra, um psicólogo infantil, absolutamente todas tinham. E praticamente todas tomam Ritalina, isso e aquilo. Então, assim, a gente precisa parar e repensar. A gente precisa olhar que tem outros caminhos. A gente precisa pegar experiências como a tua, de outras pessoas, e tentar aplicar, e não achar, né? E outra coisa, essa questão da poliana também é provado cientificamente que melhora sim. Né? Então, olhar o mundo de uma maneira mais positiva, nós, enquanto sociedade no Brasil, tentarmos olhar um pouco mais para o outro, né? A gente, eu lembro que tinha gente que me falava assim: vocês veem, mas vocês não enxergam, sabe? Eu fico um tempo fora, eu volto, eu vejo um garoto na rua, ele me choca um pouco no primeiro momento. Então, assim, eu gostei muito desse nosso bate-papo, primeiro porque eu acho que a gente entrou numa questão estrutural do ser humano. Eu acho que a gente primeiro tem que entender por que eu pulo ou não pulo na rampa. Com essa consciência, o que eu posso fazer, né, para melhorar a minha capacidade de pular da rampa. Porque isso é só uma metáfora para fazer outras coisas na minha vida. Né? Depois disso, entender que existem sim técnicas, né, de respiração, de mentalização, que é possível a gente fazer. Também entender que no nosso tempo livre a gente pode ajudar uma outra pessoa, até porque, como você falou, eu sei que parece ridículo, mas nosso prazer vai ser maior do que da pessoa que a gente está muito maior ajudando. Então, assim, eu acho que esse conjunto de coisas, eu gostei muito desse bate-papo. Eu espero que as pessoas reflitam um pouco. E se puder pegar algum detalhe desse daqui e aplicar para a sua vida, eu acho que é muito bacana, porque a gente não falou de nada complicado, nada que custa uma fortuna, de nada que, ai meu Deus do céu, eu não tenho tempo para fazer. Você concorda comigo? Concordo, sim. São justamente são técnicas, mas com um olhar transdisciplinares, né? Ou interdisciplinares. Sempre buscando, você viu, não foi nenhuma técnica individual, né? Você tem técnicas que você pode aplicar, mas se aplicadas em conjunto, você vai ter um efeito bem poderoso. Fala um pouquinho, Rui, para a gente terminar, o que você está fazendo hoje em termos de projeto para contribuir dentro desse quadro que a gente está falando. Fala um pouco do teu aplicativo de respiração. Me diz aonde as pessoas que estão nos vendo e que queiram ir um pouco mais a fundo para conhecer o teu trabalho, as possibilidades de estar mais perto de você, que eles possam estar. Não, perfeito. A gente tem um programa chamado Respire Consciência, que é www.respire
respireconsciência.com.br. Ok. Né? Esse é um projeto. Eu estou desenvolvendo junto com o Jean e a Ângela uma plataforma de cursos online também, e técnicas, onde você tem várias funcionalidades, onde você vai poder aplicar, não só aplicar de uma forma pontual, mas treinar essas técnicas para oratória, para dormir bem, discutir a relação. São técnicas também, vão ter receitas de hambúrgueres germinados. É uma plataforma que é muita calma. Entendeu? Legal, muito legal. E por último, a gente está num projeto também de desenvolvimento de um aplicativo, né? Junto com o psicólogo Silvio Aguiar, né? Para desenvolvimento dessas funcionalidades, né? Esse você vai poder utilizar colocando o dedo na lente do celular, entendeu? Ele vai poder avaliar uma série de funcionalidades suas em menos de 3 minutos. Bacana. Tá? E estou terminando um doutorado na Fiocruz, né, com foco na avaliação do ensino do parapente sobre a luz da neurociência. Acho que já é bastante. Com certeza. Bom, para quem não conhece, o Rui já fez TED Talk, é só buscar aí no YouTube, entre tantas outras palestras. Eu queria te agradecer imensamente, assim, bate-papo poderia ser de horas, mas assim, foi muito bacana e queria que você deixasse uma última palavra, que você pudesse, enfim, de alguma forma contribuir, né, para que as pessoas realmente pudessem, a partir de amanhã, fazer alguma coisa diferente por elas. Você mesmo acabou de falar, André, assim, você experimentar alguma coisa que você não tenha feito, por exemplo, tá em casa, tá com dificuldade de andar, vou dar um exemplo. Tenta andar de costas da sala para o banheiro, vou dar um exemplo. É fazer realmente, e essas palavras não são nem minhas, são do Dalai Lama. Você fazer alguma coisa que você não tenha feito esse ano ainda, entendeu? Ou abraçar alguém que você tava... dá muito trabalho, eu tenho que pegar meu carro, tenho que ir lá. Vai lá e abraça essa pessoa. Escreve uma carta. Alguém sabe o que é carta aqui ainda? Não sei. Né? Acho que não. Não. Então, sabe, alguém que tenha te ajudado demais, manda um WhatsApp para essa pessoa. Falei, olha, poxa, posso te ligar? Eu quero te agradecer por aquilo que você fez por mim naquele dia. Entendeu? Então, a questão realmente de agradecer para alguém que você esqueceu que você já agradeceu. Então, manda uma mensagem para essa pessoa. Depois, põe nos comentários como é que foi você ter feito isso. Legal, bacana. Como é que foi isso para você? Bacana. Rui, super obrigado. Se você gostou, puder assinar o canal e ativar o sininho, a gente agradece, que isso é importante para a continuidade do programa. Super obrigado, Rui. Adorei, cara. Nota 1000. Obrigado.